Saudações! Nesse vídeo, a gente vai tentar explicar o segredo do complexo Preveste, como funciona a espada laser russo. Para isso, a gente vai ter que recorrer aos dois vídeos anteriores. Imediatamente anterior, explica como os russos usaram o Netúnio 237 para conseguir, através de pulsão, fusão nuclear, e gerar a energia necessária. E no primeiro, a gente explica como a fusão nuclear funciona. Certo? Lembrando, só o que a gente está dizendo. No vídeo imediatamente anterior a esse, o que a gente fez? A gente buscou explicar como os russos fizeram reatores de ignição a laser a partir de amplificadores quânticos ópticos de bombeamento nuclear. Perfeito? É o que se chama de tecnologia de... Só um momento aqui, gente. Tem que... Amigo, vou falar uma coisa pra você. E, gente, a vida de blogueiro pobre é difícil, não é fácil. O que a gente está falando? Ah, sim. Na prática, o Preveste funciona com reator pulsado. É um reator de fusão nuclear pulsado. Certo? Mas vamos explicar aqui, esse é bem mais tranquilo que o vídeo anterior, como isso funciona. Desde a sua introdução, os lasers são vistos como armas com potencial para revolucionar o combate. Desde meados do século XX, eles se tornaram parte integrante de filmes de ficção científica, armas de supersoldados e naves estelares. No entanto, como costuma acontecer na prática, o desenvolvimento de lasers de alta potência encontrou grandes dificuldades técnicas, o que levou ao fato de que até agora o principal nicho de lasers militares era o uso de sistemas de reconhecimento, mira e designação de alvo. No entanto, o trabalho para a criação de lasers de combate nos principais países do mundo praticamente não parou. Programas para a criação de nova geração de armas a laser foram se substituindo. Anteriormente, a gente viu, vou passar o canal para vocês, é o Top War, um canal russo, ótimo para quem quer estudar essas coisas. Gente, sério, esqueçam o Hoje no Delírio Militar. Aquilo só fala merda, certo? Se vocês querem seguir um canal que mostra de verdade o que é arma, que mostra o entendimento, sigam o Top War. A gente vai passar o link no nosso canal do Telegram. Na verdade, eu coloquei ele agora. Está no nosso canal do Telegram. Está o link disso que nós estamos falando, Mas, a partir dele, vocês não são bobos, vocês alcançam o canal em si, Top War. E para quem quiser entender de guerra, esse é o canal. Esse é o canal, de verdade. Ah, tá em russo. Gente, isso é inteligência artificial, traduz. Compensa muito mais do que ficar ouvindo bobagem em português. Certo? Para ouvir bobagem em português, do Hoje no Delírio Militar, você vai ganhar o quê? Você vai perder tempo da sua vida. Você vai sair de cada um daqueles programas deles mais burro do que entrou. Certo? Porque você vai ser desinformado, eles vão mentir para você. Então, esquece isso. Certo? É uma visão tendenciosa, otanesca, superficial, rasa, oca, miúda. Não, esquece isso. Está falando um canal hipotético, Hoje no Delírio Militar. Mas, se vocês querem, de fato, acompanhar como funciona a lógica, as armas, as tecnologias no mundo atual, Top War, canal russo. Perfeito. Vamos lá. No momento, a intensidade desses programas de criação de armas a laser em diferentes países é tão alta que não há mais dúvida que em breve elas aparecerão no campo de batalha. E não será tão fácil se proteger de armas a laser quanto parece para alguns. Pelo menos você não considerar sobreviver com uma moeda de prata, que é a velocidade do laser da luz. Se você observar atentamente o desenvolvimento de armas a laser em países estrangeiros, ou seja, fora da Rússia, notará que a maioria dos sistemas a laser modernos propostos são baseados em laser de fibra e de estado sólido. Além disso, em sua maioria, sistemas de laser são projetados para resolver problemas táticos, Sua potência de saída atualmente está na faixa de 10 a 100 kW, mas no futuro pode ser aumentada para 300 e 500 kW. Na Rússia, praticamente não é informação sobre o trabalho de criação de laser em informação de classe tática. Falaremos pelos quais, os motivos pelos quais isso está acontecendo a seguir. Os russos são besta,
Em 1º de março de 2018, o presidente Vladimir Putin, durante mensagem à Assembleia Federal, entre vários outros sistemas de armas inovadores, anunciou o Complexo de Laser de Combate Perevest, BLK, cujo tamanho e finalidade sugerem seu uso para resolver problemas estratégicos. O complexo Perevest é cercado por um enorme véu de sigilo. As características de outros tipos de armas mais recentes, Kinjal, Vanguard, Zircon, Poseidon, foram expressas em um grau ou outro, mas em parte nos permite julgar o propósito e eficácia. Mas, ao mesmo tempo, nenhuma informação específica sobre o complexo laser Perevest foi fornecida. O que a gente tem é esse trabalho teórico, que pode ser um pouco chato, mas que, graças à Universidade Russa, tornou possível, que a gente publicou no vídeo anterior. Nem o tipo de laser instalado, nem a fonte de energia para ele, embora a gente já tenha uma ideia, Não pode afirmar com certeza, mas o tipo de laser é de pulso, certo? O tipo de laser que está usando é o famoso reator pulsado. Qual o sistema? O sistema é muito provavelmente um amplificador quântico óptico de bombeamento nuclear a partir de Netúnio, certo? Muito provavelmente é isso. Perfeito? Então, a gente não consegue entender as capacidades e metas além de objetivos, mas a gente tem uma ideia boa. Ele consegue queimar um satélite a 1.500 quilômetros de distância e ele consegue explodir um míssil hipersônico a 5 quilômetros de distância. Então, a gente tem uma ideia de que fraco ele não é. A radiação laser pode ser obtida de dezenas ou mesmo centenas de maneiras. Então, qual o método de obtenção do laser é implementado no Perevest russo? Para responder essa pergunta, a gente vai considerar várias versões do Perevest e avaliar o grau de probabilidade de sua implementação. E aí, isso é a visão russa. Eu vou dizer qual que é a minha. Primeiro, laser de fibra, estado sólido e líquido. Não é mesmo. Mas vamos explicar por quê. Primeira explicação que os russos dão. Como mencionado acima, a principal tendência de criação de arma laser é o desenvolvimento de sistema de fibra ótica. Por que isso está acontecendo? Porque é fácil de mencionar a potência do sistema de laser baseado em fibra. Usando um pacote módulo de 50 kW, a gente consegue obter radiação com potência de 50 a 100 kW de saída. O Perevest pode ser implementado em base nessa tecnologia? É altamente provável que não. Concordo, não rola. A principal razão para isso é que durante os anos da perestroika, o principal desenvolvedor de laser de fibra ótica, a Associação Científica e Técnica IRE Polius, escapou da Rússia, fugiu, com base na qual ela foi formada a corporação transnacional IPG Photonics Corporation, registrada nos Estados Unidos. Olha que povo filho de uma puta, e agora é líder mundial na indústria de fibra ótica de laser de alta potência. Os negócios internacionais e o principal local de registro da IPG Photonics Corporation implica sua estrita obediência à lei dos Estados Unidos. Levando em consideração a atual situação política, isso significa não transferência de tecnologias críticas para a Rússia, quando essas tecnologias começaram a surgir. Certo? Então, não é mesmo. A IPG Photonics fabrica laser de fibra YLS até 100 kW, que podem ser integrados em montagem com potência de até 500 kW. A eficiência de laser da IG Photonics é de 50%. Nós vimos que o sistema russo atinge eficiência de 80%. Os lasers de fibra podem ser desenvolvidos na Rússia por outras organizações? É possível, mas improvável, ou enquanto forem produtos de baixo consumo de energia. Certo? Os lasers de fibra são um produto comercial lucrativo, portanto, a ausência de laser em fibra doméstica poderosa no mercado provavelmente indica sua ausência real, já que os que eram capazes de fazer isso saíram da Rússia e foram para os Estados Unidos. A situação é semelhante com laser de estado sólido. Presumivelmente, é mais difícil implementar soluções de lote entre eles, mas é possível. E em países estrangeiros, essa é a segunda opção mais comum depois de laser de fibra. Informação sobre laser industrial de estado sólido de alta potência da produção russa não foram encontradas. O trabalho de laser em estado sólido está sendo realizado pelo Instituto for Laser Fixed Research. Entretanto, apenas teoricamente, um laser de estado sólido pode ser instalado no Perevest BLK, mas na prática isso é muito improvável, pois a princípio amostras mais compactas de armas a laser ou instalações experimentais apareceriam de alguma forma. Há ainda menos informações sobre laser líquido, embora haja informação de que o laser líquido de combate está sendo desenvolvido, ou foi desenvolvido e registrado nos Estados Unidos, como parte do programa HELADS, High Energy Liquid Laser Air Defense System. Sistema de defesa baseado em laser líquido de alta energia. Presumivelmente, os lasers líquidos têm a vantagem de serem capazes de resfriar,
mas tem uma menor eficiência em comparação com os lasers de estado sólido. Em 2017, surgiram informações sobre a colocação de um concurso pela Policy Research Institute para parte do trabalho de pesquisa e desenvolvimento, cujo objetivo seria criar um complexo laser móvel para combater pequenos veículos não tripulados, os drones, durante o dia em condições crepusculares. O complexo deveria constituir um sistema de rastreamento e construção de trajetória de voo do alvo, fornecendo designação de alvo para o sistema de orientação a laser, cuja fonte seria um laser líquido. De interesse é o requisito especificado no TOR para a criação de um laser líquido e, ao mesmo tempo, um requisito para a presença de um laser de potência de fibra no complexo. Ou isso é um erro de digitação, ou um novo tipo de laser de fibra com um meio líquido ativo na fibra foi desenvolvido ou está sendo desenvolvido. As principais vantagens de laser de fibra, estado sólido e líquido, são a capacidade, compactidade, possibilidade de aumento da potência em lote e facilidade de integração em várias classes de armas. Tudo isso não é como o laser PRVS BLK. Foi claramente desenvolvido não como um módulo universal, mas como uma solução feita com um único objetivo, de acordo com um único plano. Portanto, a probabilidade de implementação do PRVS na versão número 1, com base em laser de fibra estado sólido, não pode ser avaliada a lei de Baisch. Opção número 2. Laser de gás dinâmico e químico. Laser de gás dinâmico e químico pode ser considerado uma solução ultrapassada. Sua principal desvantagem é a necessidade de um grande número de componentes consumíveis necessários para manter a reação que proporciona a produção de radiação a laser. No entanto, foram os lasers químicos que receberam maior desenvolvimento nos anos 70 e 80 do século XX. Aparentemente, laser dinâmico a gás, cuja operação é baseada no resfriamento adiabático de massas gasosas aquecidas em movimento de velocidade hipersônica, foram os primeiros a obter potência de radiação contínua de mais de 1 megawatt, tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos. Na União Soviética, desde meados dos anos 70 do século XX, foi desenvolvido o complexo de laser aerotransportado A-60, baseado na aeronave Ilyushin 76MD, presumivelmente armado com um laser RD-0600 ou seu análogo. Inicialmente, o complexo destinava-se a combater balões e derivas automáticos. Lembra quando a gente falou num vídeo lá atrás que o único país capaz de derrubar balão esse estratosférico era a Rússia? Então, dessa época. Como arma, deveria ser instalado um laser CO dinâmico de gás contínuo em uma classe de megawatts desenvolvidas pela Knaptomatica Deragnibuzov, KBK-RA. Como parte dos testes, foi criada uma família de amostras de bancadas GDT, com potência de radiação de 10 a 600 kW. As desvantagens do GDT é o longo comprimento de onda de 10,6 micrômetros, que fornece uma alta divergência de difração no feixe laser. Poderes de radiação ainda maiores foram obtidos com laser químico de fluoreto de deutério e laser de oxigênio e iodo, em particular no âmbito do Programa de Defesa Estratégica dos Estados Unidos. Foi criado um laser químico de fluoreto de deutério com potência de vários megawatts. A VNRF russa criou e testou o laser químico pulsado mais poderoso do mundo, baseado na reação do flúor com o deutério. Desenvolveu um laser pulsado repetidamente com energia pulsada de vários quilojoules, uma taxa de repetição de pulso de 1 a 4 Hz, e uma divergência de reação perto do limite de difração, com eficiência de cerca de 70%, a mais alta alcançada em lasers conhecidos. Entre 1985 e 2005, os lasers foram desenvolvidos com base na reação não em cadeia do flúor com o hidrogênio, deutério, onde o hexafluoreto de enxofre, que é usado inclusive na produção de processador, microprocessador de computador, dissociado em sua carga elétrica, foi usado como substância contendo flúor. Seria, então, um laser de fotodissociação. De toda forma, para garantir a operação segura e duradoura de laser em regime de pulso repetitivo, foram criadas instalações com ciclos fechados de troca de mistura de trabalho. Foi mostrada a possibilidade de obter a divergência de radiação próximo ao limite da difração, com uma taxa de radiação de repetição de pulso de até 1.200 Hz, e uma potência média de radiação de várias centenas de watts, e um laser de descarga elétrica baseado em reação química não em cadeia. Mas isso é muito fraco. Os lasers dinâmicos a gás e químico têm uma desvantagem significativa. Na maioria das soluções é necessário garantir a reposição do estoque de munição, muitas vezes constituído por componentes caros e tóxicos. Também é necessário limpar os gases de escape resultante da operação a laser. E, em geral, é difícil chamar de laser gás dinâmico e químico em uma solução eficaz. É o motivo de transição da maioria dos países para o desenvolvimento de laser de fibra, estado sólido ou líquido.
Se falamos de um laser de relação não em cadeia de fluido deutério, dissociando de uma carga elétrica, um ciclo fechado de troca de mistura de trabalho, então em 2005 foi obtida uma potência da ordem de 100 kW. É improvável que durante esse tempo eles poderiam ser levados ao nível de megawatts. Né? Não deu. No que diz respeito ao Perevest BLK, a questão da instalação de um laser de gás dinâmico químico é bastante controversa. Por outro lado, na Rússia não há desenvolvimento significativo desse tipo de laser. Surgiram informações na internet sobre o desenvolvimento de uma versão aprimorada do complexo de aviação A60, A60M, com laser de 1 MW. Também fala-se sobre a implantação de um complexo Perevest em porta-aviões, o que pode ser o outro lado da mesma moeda. Ou seja, o princípio, eles poderiam fazer um complexo terrestre mais poderoso, baseado em laser dinâmico-químico a gás, e agora, seguindo o caminho batido, instalado em porta-aviões. A criação do Perevest foi realizada por especialistas do Centro Nuclear de Sarov, Centro Nuclear Federal da Rússia, Instituto de Pesquisa de Física Experimental de toda a Rússia, RFNC-VNF. Nós falamos desse instituto quando dos nossos vídeos sobre a produção russa de semicondutores. No já mencionado Instituto de Pesquisa de Física Laser, que, entre as coisas, desenvolve laser de gás dinâmico e oxigênio e iodo. Por outro lado, diga-se o que se diga, os lasers de gás dinâmicos e químicos não são soluções técnicas ultrapassadas. Circulam ativamente informações sobre a presença de fonte de energia nuclear no Perevest BLK para alimentar o laser. É exatamente o que a gente falou, vem falando sempre. Esse troço é nuclear. E em Sarov, eles estão mais envolvidos na criação das mais recentes tecnologias inovadoras, frequentemente associadas à energia nuclear. Também já dissemos isso em vários vídeos. Como no exposto, pode-se supor que a probabilidade do Perevest BLK na versão número 2, com base em laser dinâmico e químico, é avaliada como moderada. Laser como bomba nuclear. Vamos falar sobre isso. Laser como bomba nuclear. Desde o final dos anos 60, o trabalho começou na União Soviética na criação de laser de alta potência com bomba nuclear. A princípio, especialista do BNF e AE deles. Kurchatov, falamos sobre isso também, Instituto de Pesquisa de Física Nuclear, Universidade Estatal de Moscou. Em seguida, juntaram-se a eles cientistas de várias outras organizações e centros. Em 72, o VNIEF realizou a excitação de uma mistura de hélio e xenônio por fragmentos de fissão de urânio usando o reator pulsado VIR-2. Experimentos estão sendo realizados no reator Tibre 1M, no qual a potência de radiação do laser é de cerca de 1 a 2 kW. Em 75, com base no reator pulsado VIR-2, foi desenvolvida uma instalação de lasers de 2 canais Luna 2, que ainda estava em operação em 2005, e é possível que ainda esteja em operação. Em 85, um laser de neônio foi bombardeado pela primeira vez no mundo nas instalações Luna 2M. No início dos anos 80, os cientistas do VNIEF desenvolveram e fabricaram um módulo de laser de 4 canais LM4, para criar elementos de laser nuclear operando em modo contínuo. O sistema é excitado pelo fluxo de nêutrons do reator Baker. A duração da geração é determinada pela duração do pulso de radiação do reator. Então, pela primeira vez no mundo, a geração contínua em laser de bombeamento nuclear foi demonstrada na prática e eficiência com o método de bombeamento de gás transversal. A potência de radiação foi de cerca de 100 watts. Em 2001, o LM4 foi modernizado, recebeu a designação de LM4M Bigger. Foi demonstrado a operação de um dispositivo de laser nuclear multielemento de modo contínuo após 7 anos de desativação da instalação sem substituição de elementos ópticos de combustível. A instalação LM4 pode ser considerada como protótipo do reator a laser, RL, que possui todas as suas qualidades, exceto as possibilidades de reação nuclear em cadeia autossustentável. Em 2007, em vez do módulo LM4, foi colocado em operação um módulo de laser de 8 canais, LM8, que previa a adição sequencial de 4 e 2 canais de laser. O reator a laser é um dispositivo autônomo que combina as funções de um sistema a laser e um reator nuclear. Nós estamos falando sobre isso há muito tempo. A zona ativa do reator laser é um conjunto de um certo número de células de laser colocado em uma certa maneira de matriz de moderador de nêutrons. O número de células de laser pode variar de uma centena a várias milhares de peças. A quantidade total de urânio de 5 a 7 kg até 40 a 70 kg. E as dimensões lineares são de 2 a 5 metros. Só que a gente viu que muito provavelmente eles não estão usando urânio, mas netúnio. O VNEF realizou avaliações preliminares da energia principal física nuclear, parâmetros técnicos e operacionais de várias versões
de reatores a laser com armazenamento de calor no núcleo do reator durante os lançamentos, cuja duração seria limitada pelo aquecimento admissível do núcleo RL capacitivo de calor e RL contínuo com remoção de energia térmica fora do núcleo, ou seja, refrigerar a água, provavelmente água pesada, né? Presumivelmente, um reator a laser com potência de ação na ordem de 1 MW deve conter cerca de 3.000 células de laser. Na Rússia, o trabalho intensivo em lasers de bombeamento nuclear, falando sobre isso, foi realizado não apenas no VNF, mas também na empresa unitária do Estado Central, Centro Científico de Estudo do Estado da Federação Russa, Andrei Ivanovich Leipunsky, como evidenciado pela patente RU 250-2140, para a criação de uma instalação reator laser em bombeamento direto por fragmentos de fissão. Especialistas do Centro Científico Estatal da Federação Russa de PPE desenvolveram um modelo de energia e um sistema de reator de laser pulsado. Falamos sobre isso no vídeo anterior. Um amplificador quântico óptico de bombeamento nuclear Fukuyama. Então, aqui, nesse artigo que está no nosso canal, a gente vai mostrar a foto do que foi descrito no vídeo anterior. Lembrando a declaração do vice-ministro de Defesa russo, Yuri Borisov, em entrevista do ano passado ao jornal Krasnaya Zvezda, abre aspas, foram colocados em serviço sistemas de laser que permitem desarmar o inimigo em potencial e atingir todos os objetos que servem de alvo para o raio laser desse sistema. Nossos cientistas nucleares aprenderam a concentrar a energia necessária para destruir as armas inimigas correspondentes em quase instantaneamente, em questão de frações de segundo. Então, a gente pode dizer que o Perevert BLK está equipado não com um pequeno reator nuclear de tamanho pequeno que fornece eletricidade ao laser, mas com um reator a laser no qual a energia de fissão é diretamente convertida em radiação a laser. Só a já citada proposta de colocar o Perevert BLK no avião traz dúvidas. Não importa como você garanta a confiabilidade do porta-avião, sempre existe o risco de um acidente dentro do avião, seguido pela disseminação de material radioativo. No entanto, é possível que exista uma maneira de impedir a propagação de material radioativo quando o transportador cair. Sim, e parece que já temos um reator voador em um míssil de cruzeiro. Com base no exposto, posso supor a alta probabilidade do Perevert BLK na versão 3, com base em um laser de bomba nuclear. Não se sabe se o laser instalado é pulsado ou contínuo. Gente, é pulsado. É pulsado. Nós vimos no estudo anterior falando que contínuo não rola, pulsado a urânio não rola, então é pulsado a Netúnio 237. No segundo caso, o tempo de operação contínuo de laser e pausa deve ser feito entre os modos de operação de maneira questionável. Eu gostaria de esperar que o Perevert BLK teria um reator a laser de operação contínua, cujo tempo de operação é limitado apenas pelo suprimento de refrigerante, não é limitado se o resfriamento for fornecido de uma outra forma. Só que, gente, infelizmente, é muito pouco provável que seja de operação contínua. Certo? Pelo que a gente já entendeu até agora, e eu não comecei a ler sobre isso 20 minutos atrás, não. Eu passei uns dias bons estudando sobre isso. Ele é um reator pulsado. Nesse caso, a potência ótica do saído de BLK Perevert pode ser estimada na faixa de 1 a 3 MW, com perspectiva de aumento para 5 a 10 MW. Dificilmente é possível aceitar um ogivo nuclear mesmo com esse laser, mas uma aeronave, incluindo um veículo aéreo não tripulado ou um míssil de cruzeiro, o é completamente. Gente, a questão aqui é que você está contando somente com o Perevert. Nós temos o sistema cúpula de designação de alvo. Então, se você junta um com o outro, aí você consegue, porque você triangula. Certo? Também é possível garantir a destruição de quase todas as naves espaciais desprotegidas em órbitas baixas, e é possível que os elementos sensíveis de naves espaciais em órbitas superiores possam ser danificados. Ou seja, o que ele não consegue destruir, ele queima. Assim, o primeiro alvo do BLK Perevert pode ser os elementos ópticos sensíveis de satélite de alerta de ataque de mísseis, que pode atuar como elemento de defesa antimíssil no caso de um ataque de desarmamento dos Estados Unidos. Traduzindo, é para destruir satélite. E a chance de, aí nós vamos ter que voltar a falar de sistemas de satélite russo, de alguns deles ser armado com esse sistema análogo ao Perevert é muito grande. Porque é muito mais fácil você destruir o satélite de cima do que de baixo. Concluindo, há um número bastante grande de maneiras de obter radiação. Não vou falar essa bobagem, não, gente. Só o que interessa mesmo. É possível
que a conclusão sobre a alta probabilidade que o laser de bomba nuclear seja usado pelo Everest BL4 seja parcialmente feita não apenas com base em fatores objetivos, mas também no desejo implícito do autor por isso. Pois se um laser nuclear com potência de megawatts ou mais foi realmente criado na Rússia, e foi, isso abre perspectivas extremamente interessantes para a criação de sistemas de armas que podem mudar radicalmente a face no campo de batalha na história humana. É isso, gente. É o que a gente tem para falar. Agora a gente tem uma ideia muito boa de como o Perevest funciona. Né? Não vou mentir para vocês, gente, eu me empolgo com esse assunto. E fico triste, porque o Brasil tinha grande potencial nisso. Mas a destruição da educação brasileira pelo Temer, a reforma do ensino médio, que o governo parece não fazer nada para reverter. Então, você não tem ensino médio, como é que você vai chegar na faculdade? A faculdade virou a máquina de produzir ansiedade nas federais, de produzir currículo baseado em publicação, que é uma palhaçada, sistema Bolonha, ridículo, implantado pelo Fernando Henrique Cardoso. Está o currículo Lattes, né? É uma idiotice, garante a profissão de burocrata, não de cientista. E aí você teve a destruição da universidade pelo sistema Bolonha, feito pelo Fernando Henrique Cardoso, a destruição do ensino médio, feito pelo traidor golpista miserável, desgraçado, e o fim da educação, de um modo geral, pelo miliciano genocida. Então, alguma coisa tem que ser feita para a gente recuperar a nossa capacidade científica. E ser capaz de entrar nessa, gente. Porque imaginar que o agro é pop e que a gente vai resolver os problemas desse país, vendendo semente, que é soja, milho, vendendo cadáver de animal, que é carne de porco, de boi, de galinha, que seja, e pedra, que é minério de ferro, de cobre, do diabo a quatro, a gente imaginar que vendendo essas coisas que são conhecidas pela humanidade e produzidas pela humanidade há pelo menos 10 mil anos, e é fazendo isso que a gente vai se desenvolver, cara, não, isso é o atraso do atraso, do atraso, do atraso. Toma isso aí, uma economia dominada por bancos, um banco central independente, comandado por temos que evitar, por um ser de competência executiva, nós estamos salvos. A gente precisa desenvolver ciência, e ciência de ponta, de maneira séria e urgente. Correto? É isso. A gente tem uma ideia do que é o Perevest, como ele funciona. E também tem uma ideia de qual estado está o nosso país. Que Deus tenha misericórdia de nossas almas. Até mais.